Vamos ao nosso nono encontro do estudo sobre o casamento cristão. Acho que nunca foi tão importante nós pensarmos nisso, tirarmos das Escrituras, das intenções, dos propósitos de Deus, as grandes verdades sobre o casamento cristão. Num tempo em que a mídia, em que as pessoas sem Deus tentam destruir o casamento, é mais necessário do que nunca fortalecermos essa união. Aquilo que foi criado por Deus para reproduzir sua glória, sua imagem, sua semelhança. O nono estudo, vamos pensar em caindo para frente. Vamos explicar o que isso significa, mas sem antes deixar de lembrar qual é aquilo que nós perseguimos, qual é o objetivo principal do nosso estudo, que é aquela afirmação que fizemos desde o primeiro estudo. Se o objetivo de Deus para o casamento for mais do que simplesmente nos fazer felizes, for nos tornar santos. Eu penso que esta é uma premissa que vale a pena nós conferirmos ao longo dos nossos estudos. O casamento nos ensina a perdoar. Dan Allender e Trampman Longman III afirmam: o amor é um coração que se move. O amor sai de si mesmo em direção ao outro. Um dos grandes desafios espirituais para qualquer cristão é tornar-se menos centrado em si mesmo. A disciplina do casamento cristão nos chama para a realidade de compartilhar e desfrutar comunhão de forma singularmente íntima. Manter interesse e empatia por outra pessoa não é, de modo algum, uma disciplina fácil de exercitar, mas é vital. Ela é uma habilidade que deve ser aprendida. Às vezes, levamos anos para entendermos que temos a obrigação cristã de nos movermos na direção de nossa esposa. Eu pensava que, desde que não atacasse minha esposa ou dissesse coisas cruéis para ela, estaria sendo um bom marido. No entanto, o oposto do amor bíblico não é o ódio, mas a apatia. Deixar de ir em direção ao seu cônjuge é parar de amá-lo, é restringir o próprio propósito do amor. Muitos homens não percebem o dano que causam simplesmente ficando em silêncio. O silêncio é para as nossas esposas realmente algo que elas detestam. Se desejamos ser transformados segundo a imagem de Deus, seremos moldados de tal forma que nos aproximaremos das pessoas. Mesmo em momentos de raiva, traição, irritação e ofensa, somos chamados a buscar essa pessoa, abraçá-la e nos aproximarmos cada vez mais dela. Vamos pensar no sangue do casamento. O casamento aponta para uma doação do ser que vai muito além da fidelidade sexual. Mary Ann Oliver a chama de interpenetração do ser. Casar é concordar em crescer juntos para dentro um do outro, para realmente misturar nossas almas a fim de compartilhar um laço singular e raro. A comunicação é, portanto, o sangue do casamento, que carrega o oxigênio vital para dentro do coração
no nosso romance. O casamento é definido por uma virtude positiva. Ele pressupõe a doação do eu. O compromisso de interpenetração nos ensina a renunciar às nossas exigências ao mesmo tempo em que lutamos para atender às exigências do cônjuge. Idealmente, se ambos fizerem isso, o resultado final será um acordo maravilhoso, além de feliz. Geralmente, porém, um dos cônjuges começa a dar muito mais do que o outro. Esse é o ponto em que a desintegração matrimonial frequentemente começa. Mas, uma proposta. E se o cônjuge que dá mais descobrir uma motivação além dos seus próprios desejos? E se essa pessoa encarar as exigências do cônjuge como parte de sua própria formação espiritual, em vez de dizer, por que eu deveria conversar com ela e ser carinhoso se ela nunca quer fazer sexo? O marido poderia dizer, não vou levar em consideração quantas vezes fazemos amor. Para agradar a Deus e crescer espiritualmente e interiormente, vou me dispor a conversar longamente com minha esposa. Falar e tocar são, portanto, as formas mais importantes de nos entregarmos um ao outro. Vamos pensar na disciplina do companheirismo. A disciplina espiritual, envolvida na aprendizagem de cair para frente, pode ser descrita como a disciplina do companheirismo. Essa disciplina é criada através de 3 práticas espirituais. Primeiro, não fugir do conflito. A disciplina espiritual da comunhão não é fácil. Pessoas pecadoras ferem umas às outras. Pessoas imperfeitas veem a realidade de forma diferente. E pessoas egocêntricas têm dificuldade de compreender a perspectiva dos outros. O casamento, então, oferece um pequeno laboratório experimental, pelo qual aprendemos a nos engajar na comunhão espiritual. A menos que você realmente goste de ter ao seu lado um bajulador, a ausência de conflito demonstra que ou o relacionamento não é suficientemente importante para se lutar por ele, ou que ambos os indivíduos estão inseguros demais para arriscar um desentendimento. O conflito oferece uma estrada para o crescimento espiritual. O sexo para fazer as pazes parece uma coisa óbvia, mas há uma verdade oculta ali, em algum lugar dessa ocorrência que se repete. Quando o conflito surge e é superado, o casal teve que se mover em direção um do outro. Eles caíram para frente, buscaram uma solução e, nesse processo, provocaram uma enorme sede um do outro. Aprender a negociar com sucesso um conflito terá influência direta em nosso relacionamento com Deus, porque vai chegar a hora em que teremos de acertar as coisas também com Ele. Uma das brigas mais famosas da Bíblia envolveu Deus e Jacó. Os 2 combatentes lutaram a noite inteira e o embate transformou Jacó, de tal forma que seu nome foi mudado para Israel, que significa ele lutou com Deus. Perto do fim do confronto, Jacó insistiu que Deus o abençoasse. Isso está lá em Gênesis 32, 26.
Deus concedeu a petição de Jacó e então construiu através dele toda uma nação, a partir dos descendentes desse homem calculista e enganador. Algumas vezes, nós também nos vemos lutando com Deus. Vem a nós, de acordo com circunstâncias, perguntas como esta que eu mesmo já tive: como o Senhor pode tirar meu filho de mim? Como o Senhor permitiu que meu marido perdesse o emprego no momento em que nós mais precisávamos? Como o Senhor pode ficar lá em cima, mudo e distante? Não é um sinal de maturidade cristã fingir que não estamos aborrecidos com o silêncio de nosso Pai Celestial. Às vezes ansiamos por uma resposta que estamos procurando, por vezes a tempo. Uma espiritualidade saudável nos convoca a vir para a frente com Deus, assim como para com o nosso cônjuge. Essa queda para frente é certamente uma reação mais adequada do que simplesmente dispensar Deus e chutá-lo para fora de nossas vidas, no primeiro sinal de que ele esteja fazendo alguma coisa ou permitindo algo que não entendemos. Esta é uma grande luta espiritual, mas verdadeira. É melhor nós continuarmos persistentemente buscando ao Senhor do que desistir da nossa busca. Um ajuste. O ajuste é colocado como o cimento, o amálgama, aquilo que une da comunhão. Muitas congregações tiveram de encarar o desafio do desejo de jovens de ter um louvor contemporâneo, mais à moda atual, sem perder o culto tradicional dos membros mais velhos. Eu penso que nós temos na nossa igreja esse conflito embutido, que eu penso tem uma harmonia, eu creio que tem sido assim conduzido. Da mesma forma, os casais devem aprender a fazer ajustes a respeito de muitas coisas triviais e até de assuntos mais sérios. Temos que morrer para nós mesmos para ceder. E, por outro lado, não exultar quando o terreno nos é cedido. Aquela história de que eu ganhei a discussão. Não é legal. Às vezes, um cônjuge realmente cede pela razão que foi levantada pelo outro. Porém, isto jamais representa uma vitória. Isto é um ajuste necessário para caminharmos bem. Um tópico agora importante: aceitação e lealdade. A disciplina da comunhão exige que nós aprendamos a arte da lealdade. Só porque a igreja do fim da rua contratou um pastor mais novo, mais empolgante, não podemos jogar fora anos de compromisso e relacionamentos com nossa igreja, para ir e ouvir aquela nova estrela. Só porque uma mulher mais jovem ou um homem mais sensível entra em cena, não significa que vamos renegar um compromisso de uma vida. É preciso cair para frente. Você conhece alguém que acha muito atraente e excitante, mas escolhe estabelecer limites estritos nesse relacionamento e, em contrapartida, resolve redobrar esforços para declarar seu compromisso com seu cônjuge. Embora o propósito de nosso estudo seja nos ajudar a usar nosso casamento para chegarmos mais perto de Deus, quando fazemos isso, muitas vezes descobrimos que ele também melhora sobremaneira, aumentando a nossa satisfação. Promovendo o perdão.
O que fazemos quando o nosso cônjuge não quer que nos movamos na direção dele? O que fazer quando o nosso cônjuge nos afasta dele? A ação da outra pessoa não pode ditar nossa reação. Deus enviou o seu Filho ao mundo que o odiava. Se Deus esperasse que o mundo fosse digno de recebê-lo, seu Filho nunca teria vindo. Um dos propósitos, portanto, principais do casamento é nos ensinar a perdoar. Perdoar com uma condição sine qua non, para manter um relacionamento saudável, sem feridas abertas. O chamado à graça. Paulo traz algumas palavras maravilhosamente úteis no livro de Romanos. Veja lá em Romanos 3:20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. A lei não foi criada por Deus para que dois cônjuges cobrem um do outro um padrão impossível de comportamento. Um cônjuge legalista é irritante, ainda que do ponto de vista da lei e de repente naquele tipo de colocação que fez, esteja inculpável e no seu pleno direito. Em algum momento, ele vai escorregar também. Ser legalista em algo que se tem convicção não é bom, porque nem sempre temos essa convicção. E às vezes temos que recuar diante de argumentos que provam o contrário daquilo que estávamos querendo estabelecer. Mas Paulo continua dizendo: mas agora se manifesta uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Está no versículo seguinte, versículo 21. É uma justiça baseada por meio da redenção que há em Cristo Jesus e no princípio da fé. Agora, versículos 24 e 27, ainda do capítulo 3. Os casamentos invariavelmente se desfazem quando um parceiro virtuoso esmaga seu cônjuge com a lei. Nenhum de nós pode viver de acordo com a lei. Todos nós a quebramos, Paulo tem afirmado. Algumas vezes o casamento é assim. Nosso cônjuge confessou seus pecados e fraqueza e nós mantemos cada confissão em um arquivo, pronto para ser sacado e usado em nossa defesa ou para o ataque. O verdadeiro perdão é um processo e não um evento. Isso que eu quis dizer é que nós perdoamos, entre aspas, mas guardamos aquele evento para tirá-lo na face do cônjuge em outra ocasião. Como quem diz, viu? Você não é perfeito, você errou. A natureza de Deus é perdoar. O caráter de Deus é de tal natureza que ele sofreu uma morte brutal por amor das próprias pessoas que o feriram. Esse tipo de perdão não vem naturalmente para nenhum de nós. Ele vem de Deus, ele é sobrenatural. Precisa ser aprendido muitas vezes, embora o processo possa ser de uma dor excruciante, ferina e horrenda. Se nos recusarmos a tomar a estrada difícil, porque é mais dura, nunca amadureceremos. Por vezes, quando algo nos fere profundamente, isso sempre será, para a nossa natureza humana, difícil de contornar e de perdoar plenamente. Mas o perdão parcial não é perdão. Somente um perdão pleno, total, produz os resultados benéficos para a nossa união. Nesse mundo caído,
lutas, pecado e infidelidade certamente acontecerão. E essa infidelidade não é sempre uma traição sexual. Uma infidelidade, às vezes, de algum valor, um pronunciamento ou uma atitude que contraria um valor que nós conhecemos do nosso cônjuge. A única pergunta é se nossa resposta a essas lutas, pecados e infidelidades nos levarão para perto de Deus ou nos alienarão de nós mesmos, do nosso Criador e um do outro. Vamos cair para frente ou para trás. As lutas existem para nos aproximar de Deus, para nos dar musculatura espiritual, para resistirmos às ciladas constantes, costumeiras e às vezes inesperadas de Satanás, que deseja unicamente destruir a obra de Deus e a obra mais importante que iniciou o relacionamento de Deus com o ser humano foi um casamento que ele determinou ao criar nossos pais, Adão e Eva. Que Deus nos abençoe para compreender o quanto precisamos nos atirar um em direção ao outro. Não um choque, não um conflito, mas um entendimento que vai gerar maior amor, maior doação do nosso eu.